Ele era apenas um cara comum, mas depois de ser transportado para um mundo paralelo, ele se torna o mais forte artista marcial com a ajuda de uma habilidade de trapaça para subir de nível. A história começa quando o antigo deus da guerra volta à vida na forma de um cara de 28 anos chamado Fang Ping, que é teletransportado 10 anos de volta no tempo para um universo paralelo onde as artes marciais são tudo. Quando ele abre os olhos, ele se vê flutuando como um fantasma no meio de uma batalha épica entre dois grandes mestres das artes marciais chamados Tai e Lai. Tai libera sua aura roxa e joga Lai direto em uma montanha usando uma poderosa técnica de artes marciais. Depois disso, ele começa a comemorar sua vitória, mas Lai mostra quem é o chefe, revelando sua técnica oculta chamada Punho do Mestre Cavalo Celestial e acaba destruindo completamente o outro grão-mestre. Depois disso, Fang Ping se vê sentado em uma cadeira de classe encharcado de suor, como se tivesse acabado de acordar de um sonho terrível. Ele olha ao redor, ainda tentando processar o que aconteceu. O professor anuncia que a inscrição para o exame de artes marciais começará amanhã e então sai da sala de aula. Ele percebe seus colegas de classe Yang Jian e Shen Fan e continua olhando para eles. Os dois olham para trás e perguntam por que ele está olhando para eles daquele jeito. Mas antes que ele possa responder, outro colega aparece com um vídeo. No vídeo, um sujeito chamado Li Dali, que é um guerreiro de terceira categoria, continua blefando sobre arriscar sua vida para entrar na zona de batalha de guerreiros de oitava categoria. Ele diz aos espectadores para lembrarem do seu nome caso ele acabe sendo morto, só para mostrar-lhes o lugar. Fang vê o campo de batalha e percebe que é exatamente o mesmo lugar que ele viu, onde os dois grandes mestres estavam lutando entre si. Ainda sem saber o que aconteceu com o mundo e de onde veio toda essa coisa de artista marcial, ele corre para um cibercafé e começa a vasculhar a web. Ele logo descobre que este é, na verdade, um mundo paralelo onde os artistas marciais dominam tudo. E o exame de artes marciais parece ser um grande ponto de virada na vida de uma pessoa que... Ele sai do café depois de descobrir que a taxa de inscrição gira em torno de 10 mil e que as pílulas de vitalidade de que ele precisa custam quase 30 mil. No caminho, ele encontra um cartaz de procurado de um artista marcial de segundo nível e então vai direto para sua casa no Jardim Jingu. Ele sente uma onda de nostalgia só de olhar o lugar e até encontra uma chave no bolso. Quando ele entra, sua irmã corre até ele e exige que ele devolva o dinheiro que pegou emprestado dela. Fang aperta o rosto dela e ela imediatamente sai correndo para reclamar com a mãe. Fang então vê seu pai entrando na casa e sorri ao contemplar sua família. Enquanto jantava, ele conta ao pai que quer prestar o exame de artes marciais. Seu pai se levanta da mesa e retorna com um envelope cheio de dinheiro, dizendo-lhe quão sério é o compromisso que essa escolha realmente assume. À noite, Fang dá uma espiadinha nos pais enquanto eles lavam a louça. Quando sua mãe comenta que eles têm apenas cerca de 50 mil em economias, seu pai diz a ela que vai pegar emprestado algumas pílulas anticoagulantes da fábrica porque não quer atrasar o filho. No dia seguinte, na escola, os amigos de Fang surtam ao descobrir que ele se inscreveu para o exame de artes marciais, dizendo que era uma porcaria total. O professor entra na sala e anuncia que Wang Jinian, da escola deles, que agora é um verdadeiro artista marcial, irá visitá-los. Isso melhora instantaneamente o humor de toda a turma. E nesse momento, o professor pede para Fang, Wu e Yang irem até a estação para buscar seu veterano. Mais tarde naquele dia, enquanto Fang está deitado na cama verificando os critérios de admissão para o próximo exame, uma gota de água com cheiro ruim cai sobre ele e ele percebe que o banheiro do andar de cima está vazando novamente. Nesse momento, sua mãe grita pedindo para ele verificar as pílulas de vitalidade que seu pai trouxe. Fang rapidamente se levanta e os inspeciona. No momento em que ele segura uma das pílulas, uma sensação estranha o percorre e ele se vê em um lugar estranho. Uma tela de painel aparece mostrando algo chamado valor de arte marcial. Ele volta à realidade e começa a se perguntar se foi apenas uma alucinação. Ele fica curioso e pega o segundo comprimido, aterrissando no mesmo espaço estranho. Desta vez ele tem certeza de que não é um sonho, mas algo causado pelas pílulas da chave de sangue. Ele percebe que está em cima de uma estátua e olha para o painel do sistema, ficando confuso sobre seu conteúdo.
Depois de tocar na segunda pílula, o valor da arte marcial exibido ali parece dobrar. Pensando que poderia representar o valor de mercado da pílula, ele toca na pílula escrita na segunda linha, indicando energia vital. Uma onda aguda de dor o atinge quando o valor da arte marcial começa a cair repentinamente. Essa flutuação repentina de Kai e sangue chama a atenção de um fugitivo procurado que parece ter uma mulher mantida em cativeiro. Na mesma época, o Sr. Wang recebe a notícia de que o criminoso havia acabado de entrar em Kangin. E quando ele sair de lá, rastreá-lo pode se tornar impossível. O veterano Wang zomba do informante por assustar o alvo muito cedo e exige 500 mil de pontos de artes marciais. A história volta para Fang enquanto seus músculos ficam tensos e quando ele verifica os pontos de arte marcial, eles caíram para 30 mil. Embora sua energia vital tenha aumentado apenas 0,1, mostrando uma proporção ridícula de 100 mil para 1, ele grita de frustração, imaginando quantas pílulas ele precisaria nessa proporção. E naquele momento, sua irmã irrompe pela porta, gritando com ele por gritar como um louco. Fang fica impressionado que a pílula não desapareceu após o uso e decide nomear o lugar estranho dentro da estátua como sistema. No dia seguinte, Fang vai até a estação junto com seus colegas para receber seus veteranos. Quando o Sr. Wayne aparece, um dos garotos questiona por que ele não entrou pela saída principal, e Wayne rapidamente esconde o fato de que estava rastreando o fugitivo e simplesmente afirma ter chegado um pouco mais cedo do que o previsto. Quando Fang se apresenta, Wang sente a onda familiar de energia percorrendo seu corpo e conta ao cara do capuz amarelo, que não para de se gabar de que sua força se compara à de Fang. Seus colegas começam a suspeitar que ele tomou pílulas energéticas, mas Fang inventa uma desculpa. Eles sugerem que o pegue o ônibus, mas acabam caminhando com ele, conforme seu pedido. Ao chegarem à escola, Juan faz um discurso motivacional sólido, animando a multidão. Antes de sair ao pôr do sol, ele entrega seu número de contato aos juniores que vieram buscá-lo, dizendo para eles entrarem em contato caso tenham algum problema. Assim que o veterano Wang sai, Fang de repente se lembra que o teto do seu quarto ainda está vazando, então ele corre para cuidar disso. Ele bate na porta do vizinho que mora acima dele. E quando ninguém responde, ele se vira para ir embora, mas para ouvir um som de vidro quebrando. Ele imediatamente volta e começa a chamar por sua tia Shen, que mora lá. Assim que Fang grita novamente, um homem abre a porta e o repreende por fazer uma cena. Ele diz calmamente que a tia Shen alugou o lugar para ele por alguns dias. Fang menciona o vazamento no teto vindo do banheiro e presume que o novo inquilino possa saber de alguma coisa. O homem observa atentamente, tentando descobrir se o garoto sabe quem ele realmente é, então o convida para entrar para manter a calma. Fang caminha até o banheiro e vê um curativo manchado de sangue, percebendo imediatamente que encontrou o criminoso procurado. Percebendo que algo estava errado, o homem se oferece para esquentar um pouco de água e diz para Fang se sentar. O criminoso menciona a recompensa e consegue enganar Fang, fazendo-o revelar que sabe sobre ele. Mas antes que as coisas piorem, Fang consegue digitar uma mensagem para o Sr. Wang, pedindo ajuda. Nesse momento, Wang liga e Fang atende em pânico. Mas antes que ele possa dizer alguma coisa, o criminoso o joga contra a parede. Fang fica destruído e luta para se levantar. O criminoso procurado percebe que a cidade não é mais segura para ele e decide apagar todas as evidências. Ele estende a mão em direção à cabeça do nosso herói. Mas nesse momento, algo inesperado acontece quando Fang consegue restaurar sua energia trocando pontos pelo sistema. Ele desvia de alguns ataques tentando se recuperar da luta, mas acaba sendo jogado no chão novamente. Justo quando o fugitivo está prestes a desferir seu golpe mais forte, o Sr. Wang faz uma entrada impressionante e bate no sujeito com tanta força que ele desmaia. O veterano Wang verifica se Fang está bem e depois explica a história por trás do criminoso. É quando Fang de repente se lembra da tia Shen e rapidamente corre para salvá-la. Depois de entregar o criminoso à polícia, Wang faz sinal de positivo para Fang por ele ter se defendido contra o fugitivo, cujo nome é Huang Bin. Fang sabe que seu sistema teve grande influência naquela luta, mas decide que é melhor manter segredo. Wayne lhe entrega o material de fugitivo,
dizendo que ele pode precisar dele para sua descoberta. E quando Fang pergunta para que servem os itens, seu superior explica alegremente que as pílulas de retenção de sangue ajudam a aumentar o limite máximo da energia Kai de uma pessoa. Depois, temos os Kai e os elixires de sangue usados para avançar para o próximo nível. Ele também menciona que cada pneu é dividido em 4 estágios menores e passa a fornecer o restante dos itens essenciais. Nesse momento, a irmã de Fang aparece, fazendo uma tempestade em copo d'água reclamando que ele não foi buscá-la na escola. Mas no segundo em que ela vê Wong, seu rosto se ilumina e ela se lança sobre ele, implorando por um autógrafo. Depois que Fang volta para seu quarto, ele verifica os itens e de repente é redirecionado de volta ao sistema, onde seu valor em artes marciais disparou para mais de 2 milhões, o que explica por que suas reações parecem ainda mais intensas agora. Do nada, o sistema começa a brilhar e Fang percebe que deve ser uma atualização. No momento em que ele pensa em aumentar sua vitalidade, uma dor aguda o percorre, e ele descobre que ficar mais forte agora é tão fácil quanto se tornar Goku. No dia seguinte, na escola, o garoto rico começa a se gabar de como foi difícil para ele andar alguns passos até o centro de vitalidade que seus pais compraram a máquina para ele verificar em casa. Ele então arrasta Fang para seu lugar, querendo ver se o que o Sr. Wang disse era realmente verdade. O garoto rico diz para Fang despertar suas emoções e tentar atingir seu valor máximo. Fang dá tudo de si e atinge um valor de 113, o que o garoto rico não consegue acreditar. Nosso pobre herói acaba passando a noite inteira lá só para convencer o garoto rico de que aquilo é bem real. E finalmente chega o dia da prova. No centro de testes, o examinador faz um discurso pré-teste sobre como os artistas marciais são o orgulho e o futuro da nação e depois explica as regras. Ele deixa claro que qualquer um com pontuação acima de 112 será aprovado e diz para começar. Todos começam a gritar a plenos pulmões, mas quando os outros ficam em silêncio, Fang continua gritando como uma criança se recusando a parar até que ele se transforma em um personagem com bolas de dragão. Sua cápsula de teste acende em vermelho brilhante e o examinador parece surpreso quando a pontuação sobe para 149, a mesma que o veterano Wang obteve no ano passado. Até o cara rico fica sem palavras, percebendo que Fang o tinha na palma da mão a noite toda. Depois de passar no teste, Fang liga para seu veterano e pergunta se ele gostaria de compartilhar algumas informações sobre a universidade que ele deveria cursar. O veterano Wang disse para ele se encontrar no ginásio esportivo amanhã às 14 horas. Naquela noite, quando o pai de Fang vê os resultados, ele acaba chorando de alegria ao ver o quanto seu filho progrediu. A família inteira fica um pouco emocionada e então a história pula para o dia seguinte. Wayne parabeniza nosso garoto por passar na prova e o apresenta à filha de sua professora, Meani. Ele diz para ela esperar ao lado e então começa a pensar em seu mestre, Jian Kingman, que certa vez entrou em um portal sabendo muito bem que ele se fecharia atrás dele. Mas pelo bem da humanidade, o cara não teve escolha. Pouco antes de partir para resgatar um sujeito chamado Shen Quan, o mestre entregou a Sociedade de Artes Marciais para Wayne Jin Yang. Wang tentou fazer uma jogada barata para fazê-lo ficar, dizendo que se casaria com a filha dele se o rapaz não ficasse, mas o mestre interrompeu a conversa imediatamente, chamando de sem vergonha e avisando que quebraria as pernas, já que a garota ainda era uma criança. Voltando ao presente, Wang lança um ataque surpresa em Fang e brinca, perguntando se ele está satisfeito com aquele corpo frágil. Então ele fica sério novamente e mostra as melhores opções de universidades, apontando 4 que ele pessoalmente recomenda, pois elas oferecem tudo o que é necessário para avanços sem nenhum custo. Depois de pensar bastante, Fang decide ir para a segunda escola, Mo. Não demora muito e o dia da partida chega. Fang se despede da família e sua irmã faz cara de chorona, pedindo que ele avise assim que encontrar uma noiva. Quando o trem parte, ela corre atrás dele, dando um sinal claro de que sentirá falta dele. Enquanto isso, Huan caminha ao lado da filha de seu mestre, jurando ficar mais forte para poder salvar Fang um dia. Fang chega à universidade e fica completamente impressionado quando o rapaz da entrada, com dentes afiados como navalhas, saca sua espada gigante e diz para ele não pensar que entrar na universidade o torna especial.
Enquanto ele tenta descobrir em que estágio Fang está, Fang ri da falta de respeito com um sorriso e pergunta se ele é um veterano. Então, o cara de cabelo azul se apresenta como Qin Fang. Mas quando Fang se apresenta e menciona Nanquim, Qin franze a testa quando o rosto de seu arqui-inimigo Wang surge em sua mente e diz para ele parar de conversar tão casualmente com seu superior e começar a demonstrar algum respeito. Enquanto ele sai com um saco cheio de recursos, Qin amaldiçoa Wang e jura se refinar até destruir Guan e a Universidade Manning. Mais tarde, na recepção, Fang mostra seu formulário de admissão para a recepcionista, que fica surpresa ao ver que ele tem têmpera óssea de segundo nível. Mas depois de fazer um teste rápido nele, ela descobre que ele já alcançou o terceiro lugar em apenas um mês, algo que apenas um aluno do segundo ano conseguiu até agora. Todos ficam surpresos quando a moça imediatamente começa a explicar o protocolo e até pede para seu superior Zhao Yan acompanhá-lo. Depois disso, ela os leva para a área 1 e explica que o cenário é de tirar o fôlego de propósito para levantar o ânimo dos alunos quando a rotina fica exaustiva. Dentro do dormitório, Fang vai para seu quarto e fica positivamente surpreso com o espaço enorme que ganha só para ele. Assim que ele começou a se acomodar, um garoto loiro e bonito apareceu do outro lado do corredor. Fu Shanjin entra e se acomoda confortavelmente no sofá. Com um sorriso encantador, ele pergunta de onde Fang é. E quando Fang diz Nanquim, a atitude de Fu muda rapidamente e ele pergunta se conhece o nome vinho. Fu continua contando como Wine está se destacando muito e já derrotou os melhores lutadores de 8 universidades. Enquanto Fang toma uma cerveja gelada, Fu percebe que ele tem têmpera óssea de terceira categoria e é pego de surpresa. Seu tom mudando novamente quando ele admite que a força deles pode não estar tão distante em uma luta real. Ele então diz a Fang para não se atrasar para o discurso de seu mentor no campo 1 e abre um sorriso atrevido, dizendo a ele para fazer uma estreia bombástica. No campo, Qin é puxado por uma mulher para procurar por calouros impressionantes e Fei aparece com seu novo melhor amigo bem no último segundo. Quando o relógio bate 3 horas, os portões de aço se abrem de repente um homem elegante interrompe o tumulto estudantil e anuncia que qualquer atrasado perderá metade dos créditos concedidos na admissão, que valem dezenas de milhares de pontos de artes marciais por ousar chegar atrasado desde o início. O diretor da Mo Academy deixa claro que eles devem aprender a seguir todas as regras e que a vida não será cheia de rosas e risos para aqueles que se tornarão guerreiros que protegerão a nação. Ele deixa claro que se juntar a Mo não é o auge, mas o início de uma corrida infernal rumo ao fundo do poço. Com isso, ele chama os instrutores, que fazem uma entrada chamativa do céu, um após o outro. Cada uma mais impressionante que a anterior. Enquanto todos ficam paralisados de admiração pelos 5 instrutores, o grupo se apresenta liberando auras poderosas que deixam a maioria dos alunos perplexos. Encarando isso como um desafio, Fan se levanta e revida com uma introdução explosiva, o que chama a atenção da moça de aparência frágil, que guarda rancor de sua família e jura, em voz baixa, dificultar a vida dele. Nesse momento, Fu entra na briga, recusando-se a ficar para trás, e os dois começam a correr por cima. Jojo pose enquanto enfrenta as intensas ondas de energia que explodem contra eles. A confiança deles é tão irritante que começa a dar nos nervos do Sharp Boy. Naquele momento, o antigo diretor faz uma grande entrada, irradiando a energia calorosa de um mestre de corpo dourado enquanto aterrissa com aura máxima e dignidade impecável. Fu imediatamente percebe que o homem é claramente franco quando ele começa um discurso sobre o legado da Universidade Mu e algo sobre a luta de um guerreiro. Ele continua falando sobre como os artistas marciais de hoje não têm a glória que seus ancestrais tinham e então olha para o céu com um olhar profundo enquanto todos silenciosamente se perguntam o que ele está dizendo. Quando isso acaba, o diretor anuncia casualmente que todos ganharão um Top K e uma pílula de sangue de graça, o que faz a multidão comemorar. Logo depois, ele dispara outro anúncio, dizendo que a competição de treinamento de calouros começa em 20 minutos e ordena que todos vão para o centro de treinamento imediatamente. Fang entra em pânico quando isso atinge todos os calouros, incluindo alguns, agora são seus rivais. No salão de comércio, Fang e Fu olham com admiração para o seu tamanho enorme enquanto seu instrutor explica que, dos 9 andares,
Os calouros só são permitidos no primeiro andar, cada um destinado a testar habilidades diferentes. Ian diz que o andar em que um aluno ficar como o último de pé decidirá para qual faculdade ele será designado. Qualquer um que entrar em um andar depois que todas as 400 vagas forem preenchidas perderá mais da metade de seus créditos. Todos rapidamente percebem que a competição é basicamente uma batalha real, com todos os calouros se voltando uns contra os outros. Quando o instrutor acrescenta que apenas armas de madeira são permitidas, Fang e seu amigo correm para a entrada. Lá dentro, armas são agarradas e brigas começam a acontecer por todos os lados. Sem perder um segundo, Fang se despede e conta para Fu. Ele o verá no quarto andar. Ele corre direto para as escadas, ignora um cara que tenta derrubá-lo e então passa por outro trio de virgens suadas que até garotinhas conseguiriam vencer sem suar a camisa. Observando todos brandindo suas armas como idiotas, até mesmo no segundo andar, Fang começa a se perguntar se o Ain estava realmente errado sobre os chamados alunos competitivos de Mon. Enquanto isso, uma garota de cabelos prateados na escada chuta seu oponente para longe como se fosse uma mosca irritante, mas ainda assim o pega no meio da queda, só para o cara fazer um movimento barato e jogá-la para fora da escada. Seus amigos a pegam bem a tempo e imediatamente fazem justiça a covarde. Do outro lado, Fu avança a toda velocidade contra 4 caras como um cortador de grama até que 2 deles conseguem desacelerá-lo com uma luta decente. Mas, do nada, as amêijoas gordas grudam na perna dele como se fosse um bife, dando ao seu amigo a oportunidade de dar um soco em Fu e acabar com sua sequência de vitórias ali mesmo. Do lado de fora da sala de controle, Kim anda furiosamente de um lado para o outro até que o instrutor ameaçador o flagra fazendo bagunça. E ele rapidamente dá a desculpa de que precisa da assinatura do diretor, embora na verdade esteja lá para conferir o cara na tela que chegou primeiro ao quarto andar. Mas acontece que seu amigo Jalet chegou antes dele. Logo depois, o grupo de garotas aparece, claramente decepcionado porque, embora os garotos supostamente sejam mais fortes, eles acabam latindo e não mordendo. Conforme o tempo passa, os 4 começam a se encher e Kim zomba, dizendo que a dupla dita forte está atrasada. Depois que Fu nocauteia um NPC desafiado, a entrada de Fang deixa todos completamente sem palavras. Ele zomba do oponente patético de Fu e diz alto o suficiente para todos ouvirem que ele só deixou Manzen porque seu veterano alegou que o time era cheio de talentos. Mas tudo o que ele viu foram fracotes sem nenhuma habilidade. O insulto ousado choca a todos e eles começam a chamá-lo de tolo arrogante. Logo depois, ele olha diretamente para a gerência que o observa e diz que os alunos de Mo não passam de lixo. Isso é seguido imediatamente por um anúncio da parada declarando que qualquer um que derrotar Fang em 30 minutos ganhará um crédito, enquanto o dele será apagado. Fu se vê forçado a escolher seu lado, mas ele se lembra do código dos irmãos. E com isso, uma briga generalizada começa no chão. Os bros ficam costas com costas, derrotando os oponentes como formigas e acumulando pontos. Ao ver isso, a garota de cabelo rosa, Yang Xiaonen, avança e surpreende Fang com quão incrivelmente forte ela é para alguém que parece uma garota de tic-tac. E ele acaba bloqueando o golpe finalizador imparável dela, usando o rosto de outro cara só para sobreviver ao golpe. Logo depois, Fu diz que precisa de tempo para processar sua pílula de resistência e pede cobertura, mas Fang desaparece num piscar de olhos, deixando seu amigo completamente cercado. Enquanto isso, a garota de cabelo azul diz a Xiao e seu homem para enfrentarem Fang enquanto ela e Yanji cuidam de Fu e deixam o resto gastar sua resistência. Com isso, nosso protagonista se separa de seu parceiro e acaba cercado pelo esquadrão de ataque enquanto Shu friamente ordena que quebrem suas pernas. Enquanto isso, F mal consegue conter a onda de atacantes até que Kumi desfere um golpe com sua enorme testa, pegando desprevenido e acertando o joelho em seu estômago. Ao mesmo tempo, a equipe de gerenciamento começa a analisar como Fang ficou tão forte, apesar de não ter origem familiar ou mestre, e acaba percebendo que ele é aprendiz de Wang Jinjian, que já foi aluno do lendário Jian, o homem que nunca retornou de uma missão anos atrás. De volta à luta, Fu e todos são avisados que perder custará metade de seus créditos. Então, todos se aproximam dele.
Mesmo que Fang não queira revelar o sistema na frente de todos, ele discretamente desliza uma pílula de saúde que aumenta suas estatísticas e salta no ar. Enquanto a gerência se recusa a acreditar que qualquer humano possa absorver algo tão rápido, o cronômetro chega a zero e Fang é declarado vencedor. O diretor então pede para todos se lembrarem da humilhação e chegarem na hora marcada para a seleção do mentor de amanhã. No dia seguinte, Fang e seu amigo observam todos os calouros correndo em direção ao cabeça de leão Tan Fang, já que suas técnicas de boxe são um grande sucesso. Mas Fang não fica impressionado e começa a dar uma olhada nos outros instrutores. Nenhum deles chama sua atenção até que seus olhos pousam na estranha placa de identificação. Ele se lembra que a moça sentada ali é a mesma mulher catraca das apresentações. Enquanto sua lista ridícula de exigências a irrita, ela de repente o desafia, dizendo que ela é sua melhor chance, já que os mentores populares geralmente pegam os veteranos que Wang destrói e os juniores que ele humilha, o que significa que a universidade inteira está basicamente atrás dele. A moça dá um duro golpe na realidade de Fang, lembrando de que ele não tem nenhum apoio ou laços familiares como Fu ou Zolelai, e diz que ele terá que trilhar o mesmo caminho difícil que o veterano Wong percorreu. Fang entende a mensagem e pergunta o que ela oferece que os outros não oferecem. Então ela diz a ele que pode levá-lo a lugares onde nem mesmo Van Red pode. Depois que ele entrega seu cartão a ela, Tan Fang casualmente diz que mais da metade de seus ex-alunos criam laços fortes antes da formatura. Mas antes que Fang possa repensar sua decisão, a moça sorri e o registra como seu aluno, e Sumi faz o mesmo. Depois disso, F se aproxima e diz que se lembra do nome dela como Lu Findrio. Uma mulher durona, ainda mais brutal que o cabeça de leão. No dia seguinte, ela dá uma palestra particular para Fang sobre como cultivar todos os meridianos em seus membros, especialmente nas pernas, já que elas são mais frágeis que espaguete molhado. Ele então engole os 3 comprimidos à sua frente, que endurecem instantaneamente os ossos dos seus braços. Depois de horas de treinamento focado, ele sente uma energia ígnea subir por seu corpo, o que acaba sendo um grande avanço. Lu diz a ele para trazer Sumi na próxima vez para começar as técnicas de artes marciais enquanto ele comemora por ter alcançado o primeiro lugar e pede os doces do primeiro lugar. Ela o interrompe rapidamente para lembrá-lo de que amigos vitais não crescem em árvores e o expulsa de casa. No dia seguinte, Lu se encontra com seus 2 novos alunos e aplica um chute no estilo Bruce Lee para mostrar a eles como é um golpe de verdade. Ela explica que um verdadeiro artista marcial canaliza a têmpera óssea para um único ponto de ataque e diz a Fang para tentar. Ele veste suas calças de menino grande e acerta um chute forte, mas o recuo fere tanto seu pé que ele não consegue treinar por dias. Luke diz casualmente que ela esqueceu de mencionar que ele precisa de botas de liga leve para isso. Mais tarde, ele manca até o departamento de logística, usando muletas e choramingando durante todo o caminho. Ele força o Geyser irritado, que dorme descaradamente na recepção, a acordar para comprar algumas botas. Mas o homem olha para ele de soslaio e pergunta por que um aleijado como ele poderia precisar de chuteiras novas. Assim que Fang esclarece que está apenas machucado, o Geyser se aproxima e diz que botas de nível e custarão a ele cerca de R$1,5 em créditos. Mas vendo o horror no rosto de Fang, o cara lhe oferece uma oferta especial de ieses de classificação D pelo preço de 2 rins. Alguns dias depois, o trio vai até o clube de artes marciais para treinar, mas desistem quando o encontram já em uso, apenas para que um grupo de veteranos grite por Fang com um tom desagradável. Um cara de cabelo comprido se aproxima e diz que, já que Fang tem ligação com Juan, o cara que bateu em seu irmão, ele vai acertar as contas com seu filho mais novo. Subi avisa Fang para não morder a isca, pois ele ainda está ferido. Mas quando o cara o chama de covarde, Fang apenas dá de ombros para o palhaço musculoso, choramingando sobre os chutes no traseiro do irmão e aceita o desafio, sabendo que eles continuarão a importuná-lo se ele recuar agora. Ele entra no ringue, e a árbitra do clube entra em cena. O primeiro oponente reclama. Wong o colocou na cama por 3 meses e lhe custou a 3ª patente, mas Fang diz para ele parar de tagarelar e começar a lutar. O sujeito furioso cria uma aura de fogo e seu punho voa perigosamente perto do rosto de Fang enquanto eles trocam golpes pesados.
Fang acerta um chute forte, mas ele mal atinge o guia, que então revida com um soco que Fang não consegue bloquear completamente, quase quebra os dois braços dele. Sem lhe dar um momento para respirar, o homem reprime os socos enquanto Fang mal consegue se esquivar e começa a implorar ao gentil senhor para não bater em seu crânio, já que ele claramente não tem a mínima ideia de como lutar. Essa atitude indecisa irrita ainda mais o cara, então ele desfere um chute giratório rápido como um raio que deixa Fang completamente vulnerável. Nesse momento, o professor Lu lembra de canalizar a transformação da força através dos pés, e esse conselho o faz flutuar no ar usando a força. Ele avança num piscar de olhos e um chute certeiro no peito manda o sujeito enorme para a terra dos sonhos. Enquanto Fang se encolhe de dor, Cabelo Longo começa a falar sobre seu pobre irmão novamente, mas Lu interrompe a conversa imediatamente e o expõe em 4K que seu irmão era apenas um valentão de nível inferior que foi enganado e começou a aplicar golpes em juniores por dinheiro. Mas Cabelo Longo diz que não tem medo de chutar um homem ferido para se vingar. Isso ocorre até que o Wong entra pela porta e diz ao perdedor para tentar escolher alguém do seu tamanho. Mais tarde, durante o jantar naquela noite, Fang pergunta ao Wong por que ele apareceu de repente. Wang responde casualmente que foi apenas uma coincidência e atribui isso a um parente mais velho. Ele então conta ao nosso herói sobre a próxima competição nacional de intercâmbio de calouros, onde 99 escolas de artes marciais competirão por recursos e pede que ele comece a se preparar para participar. No dia seguinte, na sala de conferências, os mentores discutem a próxima competição de artes marciais, que aparentemente será organizada pelo próprio Mo. Eles explicam que a escola vencedora receberá um aumento enorme de 20% em sua alocação anual de recursos. Tan Fang diz aos calouros que, para manter as coisas justas, eles serão os únicos a competir desta vez. Lu brinca que se a escola realmente quer recursos, o vice-diretor Vukushin deveria lutar entre si. Tang a interrompe, explicando como as vitórias constantes de Wong sobre os alunos da terceira série fizeram da escola motivo de piada, e que está na hora de eles recuperarem seu orgulho. Ele então ordena que os 10 novos alunos atinjam o pico da força do primeiro nível até o final do mês e garantam que eles consigam reverter a situação. Logo depois, o treinamento começa, e os novatos assumem uma missão para capturar guerreiros rebeldes de alto nível, recebendo 30 créditos por cabeça como recompensa. A missão termina com cada um deles recebendo novas armas brilhantes, e Fang acaba com uma lança. Enquanto Fang testa sua nova arma, seu professor aparece e diz para ele parar de cultivar como se estivesse tentando quebrar tudo. Ela então lhe dá uma técnica de espada chamada lâmina de explosão de sangue do governador Jean e pede que ele treine bem com ela. A história avança e o dia da grande competição finalmente chega. O anfitrião faz uma entrada chamativa, descendo do céu e se revelando como Liu Urong. Ele avisa a multidão que este não é um show de celebridades, então é melhor não causar problemas. Acontece que a irmã de Fang também apareceu para torcer pelo irmão. E, para a surpresa de ninguém, o youtuber gordo chamado Liu Dolly, que adora fingir que arrisca a vida por conteúdo de fãs, também está lá, falando besteira como sempre. Ewan passa para encontrar Fang junto com alguns de seus amigos e descobre que o irmão dela foi nomeado capitão do time deles. Todo mundo continua chamando Yuan de presidente, e quando Fang pergunta o que está acontecendo, ela orgulhosamente diz a ele que fundou um clube Yuan Ping e se tornou presidente, com ele como vice-presidente. Fang acha toda a ideia ridícula. Mas o que realmente o incomoda é que o nome deveria ser Ping Yuan, e não o contrário. Ele também descobre que a youtuber que Ewan orgulhosamente chama de jornalista, de alguma forma, se juntou ao grupo também, na esperança de descobrir algumas atualizações interessantes sobre a competição. A competição começa, um por um, o capitão de cada equipe é chamado ao palco. O anfitrião apresenta o sistema de combinação de partidas usando um conjunto de bolas de loteria, em seguida, anima a multidão apresentando os favoritos para ganhar. O primeiro é o time de uniforme vermelho da Escola de Artes Marciais Jindu, liderado pelo Capitão Ansu, que também é o atual campeão nacional de artes marciais. Depois vêm as equipes verde e amarela da Marshall University Alliance e da Aliança de 8 escolas. Por fim,
o apresentador começa a falar sobre sua equipe, apontando para o Capitão Fang e dizendo que ele parece um completo novato que mal é conhecido por todos. Com todos os capitães reunidos, o sorteio começa. O que deveria ser uma simples loteria de repente parece intenso com todos os olhos fixos nos resultados. Conforme as bolas rolam e se acomodam, é revelado que o time azul de Mu enfrentará o time amarelo na segunda rodada. Quando a luta épica começa entre os capitães dos times vermelho e verde, os lutadores se apresentam como Anuk, Shu e San. Sem perder tempo, San lança um movimento poderoso logo de cara, mergulhando em uma batalha feroz contra Nuku. Mas apesar da agressão, ele mal arranha o oponente. Ele prossegue com uma técnica chamada corte para frente, mas Ansui desvia sem esforço, contra-atacando com sua postura vazia. As coisas esquentam quando Ansu usa seu movimento característico, o combo do sol nascente. Mas, para surpresa de todos, San o afasta como se não fosse nada. À medida que a batalha esquenta, Reng e Su desliza em um movimento fantasmagórico de pés, desviando com facilidade do que poderia ter sido um golpe fatal. Num piscar de olhos, ele aparece atrás de San, pegando-o desprevenido e enfia sua arma no peito dele. Lutando contra a dor, San agarra a lança de Anshu e o puxa para mais perto, pensando que finalmente o pegou. Mas quando parece que a situação mudou, Hansu vira a luta novamente, não deixando outra escolha a San a não ser se render. Enquanto isso, fora do campo de batalha, Kim casualmente diz a Wong que seu Júnior Fang é o próximo e aposta que ele nem sobreviverá ao segundo round. Mas Wang não se dá ao trabalho de responder muito e apenas diz para ele cuidar da própria vida. Após um breve intervalo, o anfitrião finalmente anuncia que é hora da segunda partida. Yuan corre até seu irmão em lágrimas, implorando para que ele não brigue. Mas Fang apenas sorri e caminha em direção à arena, chamando a si mesmo de guerreiro. A notícia da próxima partida se espalha pelo país e todos ficam animados. Até o pai de Fang tirou o dia de folga só para assistir à partida do filho. O apresentador lê a introdução de Fang, mas fica paralisado por um segundo ao perceber que a técnica mais famosa de Fang é o lendário rugido do leão. Zhang Guanglin, oponente de Fang, omba e pergunta se ele realmente sabe como usá-lo. Mas Fang o ignora, dizendo que ele ainda está reunindo energia e não deve ser interrompido. Zhang o examina e continua identificando falhas em todos os lugares. Mas quanto mais ele pensa, mais ele começa a achar que tudo é suspeito. Fang casualmente deixa sua arma cair, forçando Jian a assumir uma postura defensiva, mas então o atrapalha simplesmente mudando de posição, fazendo o cara parecer um palhaço. John fica irritado e pula no ar para usar seu golpe de trovão, mas Fang o desvia como se não fosse nada, deixando claro que ele estava o provocando desde o começo. Então Fang faz algo inesperado, separando sua arma em duas partes. A peça escondida acaba sendo uma faca fênix, e Jian fica nervoso na hora. À medida que a luta se intensifica, Fang ataca e libera o frenesi de explosão de sangue, o movimento que seu professor, Lu, pediu que ele dominasse. O ataque acerta em cheio, fazendo Jian, do adolescente amarelo, voar para fora do ringue. Fang quebra a arma de Zhang e o faz desistir, vencendo a luta em pouco tempo. A multidão explode e Fang ajuda seu oponente a se levantar. Fuku fica animado, pensando que Fang o deixará ir em seguida. Mas no momento em que o anfitrião pergunta, suas esperanças desmoronam e Fang decide continuar. O cara do time amarelo abaixa a cabeça e pede desculpas ao capitão por perder a compostura. Mas o capitão o tranquiliza, dizendo que conseguiu forçar Fang a revelar seu trunfo e um artista marcial do nível de Fang não deveria ser capaz de realizar tal movimento novamente sem tempo para se recuperar. Nesse momento, Fang toma 2 pílulas de energia, claramente tentando esconder seus rastros, e funciona. O capitão acredita que nem mesmo 5 comprimidos ajudariam alguém a se recuperar tão rápido. Mas, de repente, o apresentador anuncia que a energia de Fang não apenas se recuperou, mas está mais forte do que antes, tudo em menos de 20 segundos. Os grandes mestres observando de cima começam a murmurar. Percebendo que esse garoto deve ter um físico monstruoso para absorver comprimidos tão rápido. O capitão do time amarelo se vira para o segundo membro, Shen,
e diz para ele mirar na parte inferior do corpo de Fang, pois essa pode ser sua única chance de vitória. Com isso, a segunda rodada começa, e Shen mergulha sem nem esperar por uma introdução. A batalha continua até que, quando Shen começa a sentir que está em vantagem, Fang desfere um chute duplo e o deixa inconsciente, garantindo sua segunda vitória consecutiva. A multidão vai à loucura e quando o apresentador pergunta se ele ainda quer continuar, Fang dá um simples aceno de cabeça. É quando o capitão do time amarelo, WB, percebe que errou ao subestimar esse cara. Não querendo dar tempo para Fang se recuperar, ele imediatamente pula na arena e lança um ataque com força total. Fang mal consegue se esquivar e reclama que ainda nem tomou os comprimidos. Outra luta intensa começa, mas Fang mais uma vez surpreende a todos ao fazer algo completamente inesperado. Ele usa o estado de lixamento vazio e paira no ar como se estivesse voando. Até mesmo sua própria equipe e os principais convidados assistindo de cima ficaram se perguntando quando diabos ele teve tempo de treinar para tudo isso. Fang cai de volta no chão casualmente, afirmando que essa será uma vitória fácil. Então mergulha em um duelo chamativo com W-Bin. Por um momento, parece um confronto de lâminas, dada a velocidade com que elas giram na arena. E então as coisas ficam muito mais intensas. O Ibin ganha poderes usando uma técnica de nível de super-herói e o impacto disso faz o cara ficar sem camisa, revelando um corpo musculoso e bonito que faz a multidão enlouquecer. Fang tenta interromper o movimento no meio do ataque, mas não consegue nem fazer o sujeito recuar. A fera sem camisa o prende novamente, e o confronto se torna mítico. O Ibin se transforma em um leão espiritual rugindo enquanto Fang assume a forma de uma feroz fênix azulada. Os movimentos deles vão esgotando um ao outro a cada golpe. A irmã de WB assiste a partida na TV, torcendo nervosamente pelo irmão. Ambos os lados se preparam para um último golpe. A arena inteira prende a respiração e, quando a poeira baixa, é Fang quem continua de pé. Ele vence a terceira rodada por omissão, enquanto os pontos de saúde de WB caem para 0, garantindo mais uma vitória insana. No dia seguinte, o locutor revela os confrontos e anuncia que o time vermelho de JYN enfrentará o time que representa Mon. Mais tarde, no vestiário, Fang pergunta a Tan por que ele não está lutando. E Tan explica que apenas 5 jogadores são permitidos na partida e, como ele já mostrou todos os seus truques, é hora dos outros guardarem suas cartas. O resto do grupo insiste que não tem medo dos fracos de Jin-Woo, mas Tang responde que eles precisam guardar sua força real para as finais. A senhora o apoia, acrescentando que eles ainda não viram do que o time inimigo é totalmente capaz. No final, Tang deixa a decisão para Fang, que decide respeitar o conselho do instrutor. Com isso resolvido, a equipe entra na arena com apenas 5 membros selecionados. A irmã de Fang e o time adversário ficaram surpresos com sua ausência inesperada. Fu anima Shumi com uma conversa estimulante e se gaba de que está prestes a assar Anshu usando as artes de dragão de sua família. Nesse momento, Fang entra na arena e diz ao seu amigo para manter o foco e destruir o inimigo. Logo depois, a primeira luta começa com Sumé enfrentando Shuji, do Jin-Woo, que não perde uma única rodada há 6 rodadas consecutivas. Eles se curvam e se apresentam antes da luta começar. E Shuji imediatamente investe contra ela com sua lança, golpeando-a com força e rapidez. Sumi o bloqueia com os braços nus por um momento, mas é mandada voando quando descobre que ele estava escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Komi volta à luta para provar que não será derrotada facilmente. Mas os golpes começaram a se acumular enquanto o capitão inimigo explicava que Shuji acumulou pontos suficientes para desferir 5 golpes poderosos, como aquele que a fez voar. Shuji fecha a lacuna num piscar de olhos e recebe o segundo golpe de frente. Os ossos dela batem forte enquanto ela de alguma forma o empurra para trás. Mas ele se recupera rapidamente e dispara uma terceira rajada poderosa que quebra seus ossos como galhos e elimina 60 pontos de saúde. Sua durabilidade ridícula começa a irritar tanto o capitão quanto Shuji. Então, ele vem novamente com outro ataque de força total com a intenção de acabar com ela. Quando ele pensa que venceu, Tumi o pega desprevenido cuspindo uma flecha de sangue direto no rosto. Com ele cego,
eles se chocam como Naruto e Sasuke, enquanto ele investe tudo. Ela termina com um chute no saco. Tão desagradável que até Mike Tyson choraria. Todos os caras no ringue estremecem em silêncio enquanto Shumi declara o vencedor do primeiro round. Quando Fang ouve sobre seus ossos quebrados, o que a deixa fora de ação por 3 meses inteiros, ele fica seriamente irritado e começa a questionar se faz sentido continuar se segurando. Enquanto isso, Fuse se anima e não perde tempo em entrar no ringue para enfrentar Ansu. Enquanto ele ataca, a Shu aparece de repente atrás dele com aquele movimento furtivo de passo fantasma e tenta acertar um golpe surpresa, mas Fu contra-ataca suavemente com um golpe limpo nas costas. Shu não desiste e continua com força bruta, atirando Fu para longe como se ele não fosse nada e fazendo tossir sangue. Fu usa a técnica de lança da família Lu e joga um dragão em Su, que desvia o golpe casualmente como se não fosse nada demais. Enquanto os olhos de todos seguem o ataque, voando em direção à multidão, Fu aproveita a chance para surpreender Exu com um soco que arranca alguns dentes, mas Su rapidamente se recupera e termina a luta com um contra-ataque limpo. Quando Fu vai embora, ele faz todo mundo rir e deixa Xiaoma animado para assumir o controle. Ela ataca Sui com as mãos vazias, e para enfrentá-la, ele larga a arma para espancá-la com os punhos. Quando ela desfere um soco, ele o agarra facilmente, então para o chute furtivo dela com seus quadríceps firmes e surpreende a todos. Mas então ela bate a testa na dele e funciona como mágica, já que ninguém do nível dela tempera o crânio. Ela se aproxima dele novamente com um chute estilo Jackie Chan, que ele revida com uma facada brutal no ombro dela. Mas Xiaoman prova que ela ainda é a chefe ao bater a linha fina do seu cabelo em seu domo rachado mais uma vez. Com isso, Jimu envia seu terceiro lutador que enfrenta Jalet. Enquanto isso, Wang e Ti estão fugindo depois que o Wong roubou um cristal gigante para obter recursos em uma missão para ficar forte o suficiente para salvar seu mentor. De volta à arena, Jalai dá tudo de si, mas o oponente desvia facilmente de todos os movimentos e o nocauteia sem nem tentar. Logo depois, o mesmo cara zomba do último membro do time de Fang fazendo-o fazer um movimento e casualmente o soca no chão, encerrando o golpe de Mon, afinal. Enquanto o cara sai rindo e acende uma fogueira dentro de Fang. Depois de ser destruído por Jingu, Fangpin faz um movimento furtivo e consegue atrair Lisaku e São Yakai para uma formação triangular. De alguma forma, eles venceram a Vo University Alliance na rodada eliminatória, garantindo uma última chance de vencer a competição. A maior parte da equipe acaba espalhada como guerreiros meio mortos em camas de hospital. É quando a cabeça de leão aparece e começa a fazer um discurso exagerado clássico. Ele diz a Fang para animar o time, e Fang se prontifica a fazer exatamente isso. Um cara pergunta ao mestre Tang quem serão os 3 últimos lutadores, mas Tang deixa a escolha para Fang. É quando Ink se fala, pedindo uma chance. Seu mestre não fica muito feliz com isso, mas Fang apoia e a escolhe para enfrentar Jin Lelei. A partida entre Mo e Jingu causou comoção online, com fãs de todo o mundo debatendo para quem torcer. A taxa de apoio de Mo começa a cair rapidamente, mas antes que alguém possa piscar, a primeira escalação é anunciada, e Jin Lei enfrenta Zhang, do Jingmu. Os dois entram parecendo boxeadores profissionais, e após uma rápida apresentação formal, JYN não perde tempo e avança direto. John se prepara para um choque frontal, mas, do nada, JYN desliza por baixo dele, desacelerando-se ao arrastar as luvas no chão para criar atrito. Ele muda de direção no meio do movimento e ataca por trás, revelando que velocidade e agilidade são suas armas secretas. John é atingido com força e começa a sangrar, mas o grandalhão ganha força e de repente vira a luta, justamente quando JYN parecia perto da vitória, garantindo a primeira vitória para Jingu. Ele também fica para o segundo round, agindo de forma chamativa. E é aí que Shen Yang se entra em cena. Ao entrar, ela se preocupa com o rapaz e diz que ele provavelmente deveria ficar de fora dessa. Mas John a subestima, pensando que ela é apenas uma garota delicada, e dispara um brutal punho de canhão que quase a deixa inconsciente. Mas quando o anfitrião está prestes a anunciar, um milagre acontece. Sua pílula revitalizante faz efeito e ela se levanta do chão, vencendo o round por desistência.
enquanto Jian desmaia de exaustão. Com o placar empatado, Fang Wanjin aparece em seguida, ignorando qualquer apresentação e partindo para cima com seus socos. Yanji finalmente para de se conter e vai com tudo com seu movimento de combate de nível médio chamado 18 Link Kicks. Cada um deles aterrissando com força e desequilibrando Fang Wanjin. Mas antes que ela pudesse terminar o combo, o cara agarrou sua perna e a jogou no chão. Então começa a usar uma técnica oculta da família Dongfang que parece que pode acabar com ela ali mesmo. Bem a tempo, Fang Ping intervém e bloqueia o ataque, salvando-a e concedendo o round. Ele então enfrenta o outro Fang e o humilha completamente por sequer pensar que conseguiria vencer em um estado tão esgotado. Com isso resolvido, é hora da batalha final entre os capitães das equipes. Ansu se aproxima e se lança em uma luta rápida contra Fang, que tenta seu frenesi de sangue novamente, mas Han contra-ataca com um movimento próprio, parando no ar. Enquanto assume a liderança, o comentarista tenta falar besteira, mas Fang o cala no meio da batalha, deixando claro que ele não é quem está sendo dominado. Fang então abre sua arma novamente e tenta outro golpe forte, mas Han percebe e desfere um golpe forte que o fere. Fang rapidamente finge estar nos boxes e secretamente usa seu sistema para restaurar sua energia, preparando-se para a próxima rodada. Enquanto isso, o veterano Wang e Tin estão deitados em suas camas de hospital com seus ossos ainda em recuperação, conversando sobre como não há como alguém recuperar tanta vitalidade apenas tomando um monte de comprimidos. De volta à arena, Ryu ataca e desfere uma tempestade de ataques direto em nosso garoto, indo com tudo e jogando Fang no chão, deixando-o derrotado e sem conseguir se mover. Quando tudo parecia ter acabado, Fang de repente se vê flutuando em uma luz azul esverdeada no topo da estátua do sistema. Ele começa a pensar bastante, procurando por qualquer maneira possível de reverter essa luta sem esperança, e então, do nada, se recupera completamente, fazendo parecer que ele acabou de usar uma pílula de retorno à vida. Han diz a ele que sua velha técnica de frenesi não vai ajudar, mas Fang se recusa a recuar. Ele revida com um novo movimento chamado Tiger Breaks the Arm e o encadeia com golpes mais brutais, finalmente virando o jogo e levando a vitória. Isso marca o fim da competição de 3 dias, com a vitória esmagadora de Fang contra Tully rendendo toneladas de prêmios, e o locutor declara que eles se encontrarão para a segunda parte após as férias de Ano Novo. Enquanto isso, Fang aprende a não encarar a competição de forma leviana, então ele usa cada segundo para treinar duro e ficar mais forte sem depender do sistema. Mais tarde naquele dia, Fang sai com sua irmã e a equipe do dormitório enquanto todos voltam para casa, conversando sobre como precisam acompanhá-lo se não quiserem ficar para trás. No caminho, ele encurrala o gordo ganancioso sobre aquela suposta cobertura exclusiva que ele nunca entregou e exige uma parte justa de seus lucros como vingança, o que faz o sujeito praticamente se molhar antes de sair correndo. Naquele momento, Phil e os outros o alcançam, e seu amigo diz que ele está completamente curado. O Shiman sorri e diz que qualquer um que não esteja na segunda posição no início das aulas é oficialmente gay, lançando um olhar penetrante para Yang. Com isso, todos se despedem e Fang parte para o trem. A bordo, sua irmã fica surpresa por ele ter ficado apenas em 6º lugar no torneio, mas ele dá de ombros, dizendo que não importa, já que ele entrou sorrateiramente na sala de controle e descobriu que agora está em 2º lugar e deixa seus colegas de classe impressionados. Embora fiquem animados, ele pede para todos ficarem quietos por enquanto. Seu colega brinca dizendo que está alcançando o Wine, mas Fang retruca dizendo que Wang já está mirando o 4º lugar. E assim, de repente, ele fica animado novamente para continuar perseguindo os passos do seu irmão mais velho. Fang se sente feliz no caminho para casa, vendo as festividades e como nada parece ter mudado. Ele dá seu autógrafo para algumas crianças na rua, e o dia termina com um reencontro emocionante com seus pais. Na manhã seguinte, ele sai para uma caminhada quando o agente que levou o rapaz da recompensa o cumprimenta e menciona casualmente isso por seu papel em derrotar Heng Bin e ganhar as melhores notas na competição de artes marciais. A cidade decidiu apoiá-lo, presenteando-o com um apartamento próprio no bairro chique onde sua irmã estuda, o que deixa Fang sem palavras. Ele rapidamente liga para Wong para perguntar por que ele não reivindicou sua parte, já que ele foi o que mais contribuiu.
Mas o fazendeiro de Aura Sênior diz que não precisa disso e ressalta que Fang pode usar o espaço extra para treinar livremente sem incomodar sua família. Fang oferece uma refeição para agradecê-lo. Wong diz que está atolado em trabalho e promete que eles vão se encontrar em breve. Com isso, Fang se muda para o apartamento da classe Guxia com sua família e eles se estabelecem juntos, enchendo o lugar com uma energia tranquila conforme as festas de fim de ano se aproximam. Depois das férias, Fang revela que ficou em segundo lugar e choca a todos. Nesse momento, um velho amigo liga e o convida para não, e ele aceita, pois já fazia um tempo que não via Wong. FS fala e Fang diz que todos podem ir também, o que deixa todos animados para a viagem. Quando a equipe chega a Nanviter, fica impressionada com o quão elegante e bem cuidado o lugar parece. O clima de paz até faz as mulheres falarem sobre como é relaxante, mas o momento não dura muito, pois um encrenqueiro entra, xingando e tentando causar drama. Nesse momento, Wai chega e dá as boas-vindas calorosas ao seu filho Fang e ao resto do grupo na prestigiosa Universidade Wu de Nanquim. Ele pergunta casualmente a Fang se ele já atingiu o pico do segundo nível e então dá uma sugestão brincalhona de que quer que Fang humilhe o homem com os alunos da mesma forma que fez com Mo quando ele visitou o local. Wang explica que os estudantes aqui se tornaram acomodados demais e precisariam de um alerta para reacender sua motivação. Resumindo, ele convida Fang para participar de uma partida simulada de segunda divisão contra o time de Nanu. Embora Fang inicialmente tente recusar, seus companheiros de equipe ficam animados com a ideia. E com Wong adoçando o acordo oferecendo algumas pílulas como recompensa, nosso garoto finalmente cede e aceita. Fang liga para seu mestre Cara de Leão, Tang, e tenta bajulá-lo para que lhe envie cerca de 50 pílulas de segundo nível. Tang imediatamente explode de raiva diante do pedido absurdo, mas acaba concordando em enviar um lote de pílulas de primeira linha junto com 5 de segunda linha. Para animar seus colegas de escola, Wang corajosamente sugere ao diretor que eles devem expulsar 90% dos alunos de Nan se eles forem reprovados contra os alunos de segunda linha recentemente promovidos da MOU. Ele argumenta que isso permitiria que a escola concentrasse seus recursos em formar um punhado de guerreiros de elite que realmente têm vontade de lutar, em vez de perder tempo com preguiçosos desmotivados. A proposta causa alvoroço em Nanu. O diretor concorda surpreendentemente, sem muita hesitação. Wang então declara as regras da batalha simulada, que são tão simples quanto o vencedor fica. O perdedor sai e o último que ficar em pé será declarado vencedor. Com a tensão no ar, a luta começa quando Shenji, aluna do terceiro ano de Nanu, enfrenta Xiao Lelai, do primeiro ano de Mo. No entanto, a partida acaba sendo fácil para Xiao, que garante a vitória sem esforço. Optando por não participar de mais um round, ele desce e Fang se prepara para a segunda luta, mantendo sua promessa ao Sênior Wang. Assim que Fang sobe no palco, uma onda de comoção irrompe em Namu, com os alunos entusiasmados, imaginando como esse cara conseguiu subir de nível tão rápido. Para enfrentá-lo, a pequena Lank intervém. Fang imediatamente a provoca, brincando que seu nome significa basicamente folhas podres de vegetais, o que faz Lan correr em direção ao nosso garoto, furiosa. Ela fica agressiva, mas Fang brinca com ela sem esforço, e quando ela zomba dele por correr como um gato assustado, ele vira o jogo e a joga para fora do palco, forçando-a a fugir e desistir. Em seguida, um cara de cabelo gay entra na arena. Mas antes que ele possa se apresentar, Fang o interrompe, dizendo que não se importa em lembrar dos fracos. A luta termina rapidamente, e então um novo desafiante entra em cena, queimando com chamas vermelhas brilhantes. Fang admite que esse cara parece um oponente de verdade e joga sua arma para o lado, ficando de mãos vazias. Seus punhos começam a sangrar a cada golpe, mas o oponente mal recua, apenas se recuperando do impacto. Desta vez, a batalha realmente dura um bom tempo. E como Fang estava brincando o tempo todo, ele acaba se metendo em uma enrascada. A técnica do cavalo flamejante do oponente o imobiliza, deixando nosso garoto encurralado e sem quase nenhum espaço para se mover. Fang recebe o golpe de frente e é arremessado para longe, parecendo pedaços queimados, mas ainda assim se levanta e investe contra o inimigo, que o acerta com um soco no estômago.
Desesperado, ele lança todos os ataques que conhece em um frenesi selvagem. Enquanto eles continuam trocando socos, todos começam a se preocupar. Então os dois liberam toda a sua energia e batem os punhos com tanta força que a multidão estremece. Justo quando eles pareciam prontos para parar, Fang ficava sem energia, então ele batia a cabeça no crânio de Kong repetidamente e acabava com ele como um cachorro raivoso, e então gritava para o próximo pedaço de lixo vir em seguida. Wang intervém e diz que já fez o suficiente, depois grita para a multidão, perguntando se alguém ousa desafiá-lo. Quando ninguém responde, ele diz que é repugnante que eles tenham enfraquecido e diz para eles recuperarem sua honra esmagando a escória do Mon, o que incendeia a multidão, exatamente como Wang havia planejado o tempo todo. No dia seguinte, na escola, Fang entra no prédio de treinamento. O professor Lu diz para ele se encontrar onde ele vê Qin limpando o chão com um cara e arremessando o outro no teto como uma bola de beisebol. Um NPC próximo do nível de Fang desafia Qin, que mostra o poder do terceiro nível, imperturbável até mesmo com chutes em sua virilha dura como aço. Depois de se exibir, Qin avista Fang e diz ao último rapaz de pé que seu aluno favorito lutará em seu lugar, mas o professor Lu o joga contra a parede com um soco brutal por destruir a propriedade da escola. Ela diz para Fang segui-la e ignora completamente o garoto astuto meio morto. Enquanto caminham, ela explica as instalações de treinamento destinadas a avanços. E dentro da sala de espera, ela explica como guerreiros de terceira categoria como Yin são basicamente titânio em todos os lugares com um cérebro. Para atingir esse nível, Fang precisa refinar não apenas seus ossos, mas cada centímetro de seu corpo para ganhar o tipo de poder insano de terceiro nível que lhe permitiria derrotar alguém como Bruchon com um único golpe. Com isso, o cara no balcão dá um golpe em Fang e o faz perder todos os seus pontos, sem nenhuma margem para barganhar. E Fang vai para a sala de treinamento. Depois de se sentar, ele se concentra como se estivesse possuído e seus olhos brilham como os do Superman enquanto seus pontos de vitalidade despencam e uma aura monstruosa o envolve como Goku com esteroides, deixando Luz atordoada ao perceber que ele pode ser um futuro mestre. Seus meridianos se alinham tão rápido que até Fang fica chocado com sua repentina descoberta. Ele diz que suas energias estão bombando e pede à sua mentora algumas pílulas boas, mas ela diz para ele continuar sonhando. Naquela noite, o Geyser Dourado fica ansioso porque Bai e os outros ainda não retornaram de sua missão secreta no subsolo, e logo eles terão que confessar tudo. O diretor decide enviar todos os lutadores de segunda categoria, silenciosamente se perguntando se os dias pacíficos da humanidade estão acabando. Enquanto isso, Fang vai para sua primeira aula no subsolo quando Yang de repente grita e pergunta se ele viu seu professor, B.A. Nesse momento, alguém anuncia que os sobreviventes chegaram ao portão sul. Lá, 2 caminhões chegam lentamente e enfermeiras começam a descarregar corpos sem vida em um silêncio pesado. Yang finalmente avista seu mentor e sorri até perceber que tudo o que sobrou foi uma camisa rasgada e encharcada de sangue onde seu braço esquerdo costumava estar. Enquanto os alunos ficam paralisados diante do que aconteceu, o Geyser Dourado e alguns outros mestres flutuam para baixo. Ele parece um pouco triste, mas ainda tenta aliviar o clima, dizendo que só estar vivo já é o suficiente. Ba se vira para Lu e pede que ela assuma o treinamento de Yang, o que faz a pobre garota chorar enquanto pergunta se seu mestre não quer mais ensiná-la. Lu explica gentilmente que Ba sofreu ferimentos internos graves e precisará de pelo menos 2 a 3 anos para se recuperar. Nesse momento, outro sujeito desce do ônibus e anuncia que as forças subterrâneas de Lancevas se rebelaram, custando-lhes a vida de 6 preciosos meteoros. O Eir Dourado dá um passo à frente, ordenando que ele organize enterros adequados e cuide bem das famílias dos heróis. Observando tudo isso acontecer, Fang fica completamente perdido e se pergunta o que é esse negócio clandestino e quais segredos esse suposto lugar realmente guarda. À medida que a história avança, todos se reúnem em frente aos túmulos dos poderosos heróis que perderam suas vidas pela nobre causa e levantam os cotovelos em saudação antes de começarem a chorar. No dia seguinte, a mentora ensina aos alunos todos os detalhes necessários sobre as cavernas subterrâneas. Ela explica que a primeira entrada documentada para as cavernas foi descoberta há cerca de 800 anos,
quando um grande terremoto atingiu-se e o solo se abriu, causando muitas vítimas. As crônicas da origem revelam que o primeiro portal se abriu por puro acidente e permitiu que criaturas subterrâneas aprendessem sobre o mundo acima, com poderes que excediam os de um guerreiro de 9º nível e iam além das capacidades humanas. Fang perguntou à professora por que eles não podiam simplesmente passar pelo portal e ela lhe disse que quebrar o isolamento espacial teria um custo extremo. Embora pesquisas recentes indiquem que o isolamento vem enfraquecendo constantemente desde que o primeiro portal apareceu. Ela acrescenta que atualmente há 22 portais que não estão interconectados e que mais informações permanecem fora de alcance, ao mesmo tempo em que observa que o número de seres subterrâneos supera em muito a humanidade e que a área contém recursos extremamente valiosos. Depois da aula, Bi mais uma vez se aproxima da mestra Lu, implorando para que ela aceite Yunji como sua aluna. Lu hesita por um momento, mas acaba concordando em dar uma chance à garota e então gentilmente pede para Bi ir embora devido à sua saúde debilitada. Enquanto Bi se afasta, Lu se torna um pouco severo com Yang, acusando-a de desperdiçar recursos. Fang intervém para defendê-la, mas Lu rapidamente volta sua atenção para ele, questionando por que ele só temperou 6 moedas até agora. Fang coloca suas melhores lágrimas de crocodilo, alegando que sua família é muito velha e que ele depende muito dessas moedas para progredir. Ao ouvir isso, Lucy se acalma e lhe oferece alguns recursos antes de lhe entregar um pergaminho. Ela diz para ele esperar na entrada do Distrito Sul e entregá-lo a um velho de cabelos brancos que sai do subsolo. Ela também pede que Fang diga ao homem que sua filha ainda o ama e deve ficar ao seu lado. Assim que Fang recebe a promessa de recursos suficientes para se sentir rico, ele corre direto para o lojista, gabando-se orgulhosamente de que agora tem mais de 1000 créditos. Em troca, ele exige uma pílula de vitalidade de 3ª classe, da melhor qualidade. O velho que administra a loja rapidamente descobre que Lu deve ter sido quem lhe deu tantos pontos. E quando ele curiosamente pergunta o que Fang teve que fazer por eles, Fang alegremente entrega o pergaminho. O velho Geyser dá uma olhada e murmura que a pessoa mencionada não é apenas seu mentor, mas também seu inimigo jurado, ninguém menos que o senhor do reino de 9º grau na caverna Modu. Fang congela, percebendo que foi enganado como um palhaço. Ao cair da noite, Fang se agacha nos arbustos com seus amigos quando eles percebem algum movimento perto da entrada. Fang suspeita que a pessoa possa ser o pai de seus homens, e assim que o homem de cabelos brancos e longos aparece, Fu se aproxima e lhe entrega a carta dizendo que Lu sente falta dele. O velho olha para cima e pede confirmação. Então, nosso garoto sai do esconderijo e acena com a cabeça. Sem dizer uma palavra, o ancião de cabelos brancos manda Fang voando com um movimento rápido e desaparece no local, deixando Fu paralisado, tentando entender o que aconteceu. No dia seguinte, Fu explica a Fang que o cara que ele enfrentou na noite passada não era outro senão o Rei Cobra Vukuzan, classificado em 47º lugar e vice-diretor de Mon. Ele esclarece a confusão, dizendo que o homem não era o pai de Lu, mas seu marido, e que eles até tinham uma filha juntos. Fu acrescenta que, de acordo com seu pai, o diretor Wu certa vez arrastou sua filha para uma missão subterrânea e acabou perdendo-a, sendo forçado a assistir impotente enquanto ela morria. Mais tarde, enquanto Fang está em treinamento intenso, seu mentor e o vice-diretor chegam ao lojista, e o Rei Cobra observa atentamente, surpreso, quando Fang usa sua energia mental para capturar partículas de energia, algo que normalmente só guerreiros de 6º nível conseguem fazer, embora Fang esteja apenas no 3º nível. Ao ver essa demonstração milagrosa, os mentores rapidamente percebem que seu aluno é um desses raros e poderosos guerreiros mutantes. Quando termina, Fang anuncia alegremente que atingiu o pico do 3º nível, ganhando a aprovação de seu mestre. Ela diz para ele retornar mais tarde para que ela possa lhe ensinar técnicas avançadas. No dia seguinte, Fang começa uma intensa sessão de treinamento com o mestre Lu. Finalmente chega o grande dia e todos os jovens estudantes se preparam para a descida ao subterrâneo. Seus mentores e os geysers dourados aparecem para vê-los partir, dando-lhes palavras de incentivo e lembrando-os do dever e da responsabilidade que eles carregam nessa jornada até o covil. Enquanto se preparavam para partir, os anciãos se despediram deles,
esperando vê-los retornar sãos e salvos. Após chegarem ao destino, Tang Fang pede a todos que peguem seus itens essenciais, e os esquadrões se movem juntos em direção ao posto de controle militar, onde ele mostra sua permissão a um soldado claramente no mesmo nível que ele. Com isso, todos se dirigem ao salão de missões subterrâneo, onde guerreiros de todos os lugares se reúnem para trocar itens úteis por itens saqueados. Depois disso, eles seguem em direção à porta de liga maior que separa a base do subterrâneo, construída para impedir qualquer chance de invasão. Depois que um sujeito parecido com Jack Sparrow lhes concede acesso, ele diz a Fang para não morrer, e Tang explica que a porta só permite a passagem de uma pessoa por vez. Enquanto o grupo se dirige para uma sala onde sobem as escadas em direção a um vórtice vermelho assustador, Fang caminha até ele e enfia o braço nele, assustando todo mundo ao fingir que ele quebrou antes de admitir que exagerou na reação. Isso deixa Salia tão furiosa que ela o acerta com um chute estilo Chuck Norris, direto na passagem interdimensional feita inteiramente de partículas de energia. Enquanto Fang considera absorver todos eles, Tang rapidamente o avisa para se acalmar ou ele destruirá toda a passagem e então explica que o portal está se tornando instável a cada dia que passa. E se a Terra se conectar diretamente ao subterrâneo e eles falharem em manter a linha, a humanidade estará perdida. Fang percebe que isso deixaria todos presos lá dentro, sem chance de retorno, nem mesmo seus corpos. E com esse pensamento pesado, todos entram. Lá dentro, Tang os apresenta a um general subterrâneo de 6ª posição, que assume a liderança e os guia até chegarem a um lugar decadente chamado Hope City, que mal se mantém unido, com o mínimo necessário para que os artistas marciais possam viver. O general Exu continua explicando que Taiman City lança operações militares contra Hope City várias vezes ao ano e que eles sempre estiveram na defensiva até agora. Mas desta vez ele diz que é hora de Hope City contra-atacar. O plano é enviar esquadrões dispersos de guerreiros para eliminar pequenas unidades inimigas que cercam a área. Ele avisa os alunos que está uma verdadeira batalha de vida ou morte, mas também deixa claro que a primeira tarefa deles é simplesmente conhecer o terreno e seguir as ordens palavra por palavra enquanto estiverem no subsolo. Ao deixarem a cidade para trás, Tang expõe as duras verdades do submundo, pintando um quadro sombrio do que os espera. Ficando impaciente, ele de repente diz que está levando as terceiras fileiras mais a fundo sozinho e diz a eles com uma cara séria que eles não podem se dar ao luxo de se moverem devagar e que os alunos terão que se defender sozinhos quando ele os levar para a região selvagem. Fang argumenta que é muito arriscado para seu grupo, mas Tang responde que ele deveria sair sozinho se está tão preocupado e realmente lutar em vez de apenas ficar à toa. Fang responde que é a primeira vez que ele sai daqui, mas Tang o interrompe e pergunta por que um guerreiro de 3ª patente está tão assustado e se ele realmente fica feliz em exibir sua força para colegas de classe inferiores. Enquanto seu mentor, Wang, já enfrentava monstros de 4ª categoria no mesmo nível como um verdadeiro guerreiro. Tang o chama de uma grande decepção e um desperdício de talento. Ele se recusa a reconhecer, lembrando Fang que seu propósito é servir à humanidade. Fang responde que não tem medo de arriscar sua vida. Então, Tang o desafia a provar e vai embora com os outros alunos. Mais tarde, quando o guia avisa a todos para ficarem por perto, Yunji percebe que não vê Fang há algum tempo e então eles percebem que ele está desaparecido há algum tempo. Em seu desvio, Fang logo percebe que está completamente perdido quando um morador de caverna surge de repente dos arbustos com um ataque surpresa no estilo Assassin's Creed. Ele saca sua arma, mas a criatura recua para a grama alta. Mantendo-se alerta, Fang se concentra no que acontece ao seu redor e dispara uma rajada de energia que o destrói instantaneamente. Ele fica surpreso com a aparência humana deles e verifica a etiqueta de identificação, que tem a marca de Timan City, e então arranca uma pedra de energia do cadáver. Enquanto ele recua, um trio de guerreiros aparece para verificar o corpo. Mas quando um deles inclina a cabeça levemente na direção de Fang, ele percebe que a farsa acabou. Enquanto os guerreiros atacam Fang com armas em punho, nosso garoto entra em ação e lança um ataque que é imediatamente desviado. Sem perder um segundo, ele dispara na direção oposta, disparando por entre as árvores como um macaco. O trio o persegue, e embora Fang tente atacá-lo no ar, nenhum de seus ataques o acerta.
Percebendo que o ataque não será suficiente, ele canaliza sua energia para as pernas para aumentar sua velocidade e agilidade. Enquanto Fang está ocupado escapando do trio sanguinário, o reitor e os outros ficam preocupados que ele possa ir longe demais, complicando a missão. Felizmente, Fang consegue cuidar do trio. Mas quando ele está prestes a recuperar o fôlego, uma raposa enorme com pele de leão e um corpo dourado brilhante, conhecida como Rei da Astúcia Lin, bloqueia seu caminho. Antes que Fang possa reagir, o trio tenta atacá-lo de cima, na esperança de pegá-lo desprevenido. Mas no momento em que avistam a raposa, eles tentam fugir, apenas para o astuto Lin sugar cada última gota de energia deles, fixando seu olhar faminto em nosso garoto como seu próximo lanche saboroso. Assim que a raposa astuta se aproxima, Fang começa a se perguntar se esse é o seu fim. Mas, do nada, a fera simplesmente o cheira. Fang rapidamente percebe que deve ter sentido o cheiro da pedra verde que ele estava carregando. E num movimento desesperado para salvar sua própria pele, ele a joga fora sem pensar duas vezes. A raposa parece cair na isca e engole aquela pedra ridiculamente cara. Mas quando Fang começa a pensar que enganou alguém, a fera fixa os olhos nele e começa a drená-lo numa velocidade assustadora. Enquanto isso, o diretor da escola olha ao redor da floresta, esperando que Fang não tenha feito algo tão estúpido quanto entrar no covil da raposa, porque ele sabe do perigo que isso representa e percebe que essa criatura astuta está quase prestes a passar para o 8º nível, o que a tornaria um pesadelo absoluto de se lidar. Nesse momento, a raposa de repente para de sugar mais energia e casualmente se vira para deitar-se em seu local de costume. Depois de desperdiçar 14 milhões de pontos de artes marciais e drenar cada pedra de energia, ele disparou raios de presas da área, prometendo ao Rei Raposa que retornaria com refeições ainda mais saborosas que as daqueles guerreiros. E assim que ele salta para fora do território, rindo como um louco sobre como ele realmente sobreviveu, 4 guerreiros aparecem bem na frente dele. Sem perder um segundo, nosso guia os atrai direto para a raposa. E assim que a fera começa a comer seus novos petiscos, Fang mais uma vez sai correndo em outra louca fuga. Algum tempo depois, Fang encontra um grupo de guerreiros completamente diferente, que não se parece em nada com os de antes. E quando ele vê o totem que eles estão carregando, algo nele parece estranhamente familiar, e ele começa a se perguntar se eles estão planejando atacar Hope City. Decidindo que precisa avisar a cidade rápido, Fang decide voltar correndo, mas a única saída é através do território do Rei Raposa. Sabendo disso, ele retorna ao local onde a fera está e descobre que ela já terminou de devorar todos os soldados. Percebendo que não há mais nada que possa fazer, Fang apenas fica parado ali, deixando a fera drenar sua energia novamente. Enquanto olha ao redor, ele vê uma manopla perto de um dos guerreiros e a mostra ao Rei Raposa, perguntando se ele pode pegá-la para que ele possa caçar mais refeições para ele. Para sua surpresa, o item lhe dá mais de 6 milhões de pontos, e ele começa a se perguntar se coletar mais deles poderia melhorar seu sistema. Com a aprovação do Rei Raposa, Granite parte mais uma vez. E a essa altura, Fang praticamente transformou essa fera poderosa em seu próprio código de trapaça pessoal. Depois de pegar itens suficientes de todos os guerreiros caídos, ele sai novamente, pronto para o próximo movimento. Enquanto isso, Lu chega e descobre que sua aluna desapareceu. Mas antes que ela possa reagir muito, Tang diz a ela que a verdadeira prioridade agora é lidar com a cidade de Tiamin. E quando a discussão começa a esquentar, todos de repente veem nosso garoto correndo feito um louco em direção a eles e imediatamente ficam radiantes de alegria com seu retorno. Fang grita por socorro enquanto corre, pois aqueles guerreiros estão logo atrás dele. E sem perder tempo, Tang entra em cena e resgata nosso garoto, lançando-se em uma luta contra os guerreiros de 5º nível. O líder do grupo, percebendo que não é páreo para ele, decide usar seus subordinados como isca e foge. Mas Tang corre atrás dele, alcança-o rapidamente e o derrota antes de deixá-lo ir embora mancando com alguns ossos quebrados. Enquanto todos esperam, Fang Ping finalmente aparece segurando as medalhas de Guerreiro das Cavernas em suas mãos e grita orgulhosamente que não estragou a missão e até conseguiu matar um guerreiro de 5º nível. Lu descobre que seu filho foi enviado em uma missão e fica furiosa com o reitor.
Mas no momento em que ela vê seu aluno ali, em segurança, ela não consegue evitar sorrir. Os militares ao redor começaram a gritar o nome de Fang. De repente, parece que nosso cara se tornou oficialmente um rosto conhecido. Mais tarde naquele dia, enquanto Fang é remendado, Lu o repreende por ter arriscado sua vida daquele jeito. Mas Fang rapidamente muda de assunto e começa a contar o que viu enquanto escapava, acrescentando que tem a sensação de que Fate City pode estar em sério perigo. Os superiores gemem quando ouvem isso. Eles não perdem um segundo e correm para preparar as defesas. Mais tarde, soldados de toda a base se reúnem enquanto os professores falam sobre o quão em menor número eles estão e que o velho diretor não intervirá desta vez, já que seu corpo dourado não tem quase nenhuma invencibilidade restante. Usá-lo agora pode custar sua vida. De volta à enfermaria, Sumi diz a Fan que eles vão entrar em guerra com o exército subterrâneo. E o clima muda quando todos ficam sérios até que Fu aparece dizendo que é a atacada perfeita para subir de nível como nunca antes, o que imediatamente anima os outros. Mas o professor Lu diz para ele ficar quieto, já que está machucado, e Fu retruca que ele deveria parar de monopolizar os holofotes como um exibicionista atrás de influência. Fang diz que não vai ficar parado sabendo que pode perder todo mundo com um único golpe. Ele admite que tem medo de morrer, mas perder os amigos é pior, e ele destruirá 2 cidades sozinho se for preciso. O professor Lu então o traz de volta à realidade, lembrando de que o lugar está infestado de monstros do abismo, de 8º e 9º nível. Ainda assim, Fang pede a Yang algumas pílulas rejuvenescedoras e as engole como se não fossem nada, enquanto Fu avisa que ele tem uma grande responsabilidade pela frente. Enquanto Fang estuda sua arma desgastada, o capitão aparece e lhe entrega uma lâmina crescente de grau B recuperada de um dos inimigos que ele derrotou. Com isso, todos se preparam com novos equipamentos, assim como os reforços começam a chegar pelo portal. Ao mesmo tempo, Fang percebe o dano que sofreu e que já não é mais possível curar. Então, sua única chance é ir direto para o 8º lugar no ranking do Golden Body como principal se ele quiser ter uma chance nessa luta. Alimentado por esse pensamento, ele se concentra em seu objetivo de alcançar seu veterano Wang após a conquista. Mais tarde, na sala de reuniões, Qin se gaba de ser um dos 2 terceiros colocados chamados para ajudar, e o briefing começa com Tan explicando quem é o alvo deles. Quando Xiaolei diz que não vai ficar parado, o grandalhão o interrompe, dizendo que nem mesmo seu poder importará nesta batalha e que a guerra não é um playground. Então, todos eles precisam seguir suas ordens à risca. Os soldados então trazem 2 baús cheios de pedras restauradoras de energia, mas logo uma trombeta de guerra soa e eles são forçados a sair. No campo de batalha, os guerreiros das cavernas já estão espalhados e prontos para atacar a qualquer momento. O general declara que é hora da humanidade contra-atacar e todos quebram suas pedras de energia para se fortalecerem enquanto uma grande batalha aérea começa. Cada lutador dá tudo de si enquanto os assustadores homens das cavernas escalam as paredes parecendo pequenos titãs de carroça. Xiaavin e Xi entram em ação e mostram os resultados do seu treinamento. Ao mesmo tempo, Yang e seu professor Beg lutam lado a lado como uma dupla dinâmica. Enquanto Fang e F provam que são igualmente impressionantes, se destacando como o verdadeiro time dos sonhos. De costas um para o outro, os 2 atacam um enxame de homens das cavernas como se não fossem nada, até que um NPC de 4ª patente os embosca de repente. Mas antes que a coisa vá longe, Qin entra em cena com um sorriso convencido, dizendo ao inimigo para atacar alguém do seu tamanho, e então ataca com força até que finalmente decide levar a sério. Quando o guerreiro tenta revidar, Qin casualmente joga sua espada para o céu e destrói todo o amor próprio que havia nela, mandando-a voando direto para a lâmina caída que a perfura brutalmente com o impacto. Depois disso, os soldados energizam os bises e lançam raios enormes para eliminar os pequenos e prejudicar os suprimentos inimigos, enquanto os instrutores destroem os guerreiros de nível médio com facilidade. Isso deixa o general inimigo nervoso e ele avança direto contra Vou, deixando todos inseguros sobre o que fazer enquanto seus 2 melhores lutadores lutam para manter sua posição contra inimigos com uma clara vantagem de classificação. Enquanto o caixão pondera suas opções, alguém sugere o uso do canhão de energia.
Mas você se desliga imediatamente, já que disparar uma única vez queima milhões, fazendo-o pensar que esse pode ser o fim de Hope City. É quando Fang vê o general inimigo dominando o voo completamente. E um por um, os mais fortes da humanidade começam a cair como moscas. Ele tenta pular, mas Kim diz para ele relaxar, pois eles são carne moída devido ao seu baixo nível de poder. Nesse momento, eles avistam uma explosão mortal vindo direto para a professora Lug, mas ela é salva no último segundo por um ataque surpresa que acaba vindo do antigo diretor e seu esquadrão de velhos Jesusers. Logo depois, a Nuku e a equipe do torneio também aparecem. Após uma rápida troca de farpas, os anciãos musculosos entram em cena para enfrentar o general inimigo e seus capangas com estilo, e os estudantes se animam para se juntar à luta e fazer a sua parte. Enquanto o diretor quebra o braço dele como se não fosse nada e insulta a mãe do Homem-Fera por ser feia, o inimigo furioso faz crescer outro braço e contra-ataca. Agora deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E ative o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos.